Fala, fala galera! Priscila e Ninária, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós seguimos com o Enem, a proposta sobre as enchentes, tragédias evitáveis e anunciadas. Vamos lá. A enchente de 1811 é a mais famosa do Rio de Janeiro, sendo chamada de Águas do Monte, em que Dom João ordenou a abertura das igrejas para acolher os desobrigados dessa tragédia. Tá? Eu vou destacar aqui, ó, e já volto a falar dessa alusão aqui na introdução com vocês. Esse cenário catastrófico se perpetua até os dias de hoje na sociedade brasileira. Olha lá, vou destacar aqui também. Dessa forma, é imprescindível analisar que entre as causas das enchentes anunciadas e evitáveis, na realidade elas não são evitáveis, né? Elas poderiam ser, mas elas não são. Destacam-se a falta de planejamento urbano, que tem como consequência a morte de inúmeras pessoas. Ok, então você vai trabalhar por causa e consequência. O que eu quero que você visualize aqui na sua redação? Quando você escolher a alusão, essa alusão ela precisa ser muito bem articulada com a sua tese, porque se esses dois aqui ó, não estiverem bem articulados, se esses dois não estiverem bem relacionados, a probabilidade de você perder ponto na competência 2 e 3 é muito alta. Por quê? Primeiro, porque você escolheu uma alusão só solta, uma alusão deslocada, uma alusão que não está bem relacionada, e quando você trouxe a sua tese também ficou solta, a sua tese também ficou perdida no texto. Então, você precisa reorganizar isso. Então, você poderia ter feito algo, né? Que desde 1800 há notícias relacionadas às enchentes que acometiam a cidade do Rio de Janeiro. Dentre elas, tem-se a Águas do Monte, em que a catástrofe foi tão intensa que as igrejas serviram de abrigo à população que foi afetada pelas enchentes. Mais de 300 anos depois, ainda que muito tempo tenha se passado, mesmo sabendo da intensidade das chuvas e da possibilidade de as enchentes ocorrerem, o Brasil ainda sucumbe frente a esse problema. Essa situação ainda se perpetua. Você consegue entender? Então, não basta apenas você escolher a alusão. Não basta apenas você trazer a alusão. É preciso que essa alusão seja intencional, que essa alusão seja efetiva e que essa articulação aconteça de uma maneira muito relacionada. Porque do contrário, a banca vai falar assim, tá, mas você escolheu falar dessa enchente por quê? Você escolheu falar disso por qual motivo? Tudo bem? Seguimos. Inicialmente, entre os vários motivos que ocasionam as enchentes, o principal é a falta de estruturas e planejamentos das cidades. Haja vista, ele é uma conjunção subordinativa. Por ser uma conjunção subordinativa, ele não deve ser usado para iniciar um período. Haja vista que, com o crescimento desordenado das localidades durante o processo de urbanização no século XX, o crescimento fez com que as pessoas habitassem locais com risco de vida, como o leito dos rios, morros e mananciais. Ou seja, em dias com intensas chuvas, essas boas, é isso que você escreveu? Que já possuem uma baixa qualidade de vida, ficam sem moradia. Assim, se faz necessário que medidas para reverter esse quadro degradante sejam exercidas. Então, olha só, o que está acontecendo aqui no seu parágrafo? Você precisa ser mais enfática na sua alusão. Qual repertório que você está trazendo aqui na sua redação? Ah, você está trazendo essa questão desse crescimento desordenado? Então traga alguma alusão, algum dado, algum fato, algo que comprove isso no parágrafo. O que não pode é você escrever uma redação com uma abordagem extremamente superficial, apenas contando a situação. E aí, veja bem, perceba, né, que você colocou, ó,
leito dos rios, morros e mananciais. E o que isso causa, né? E o que isso culmina? E o que isso deixa evidente? E como que isso mostra que não tem estrutura e planejamento, né? Em que medida isso se comprova? Além disso, eu quero que você reveja sua reflexão crítica, né? Essa parte da reflexão crítica é a parte final aí do parágrafo. É a parte em que você vai retomar, né, de preferência, a alusão que você usou na redação. Você vai retomar a alusão que você usou. Então, é importante que você faça esse movimento de aplicar a alusão para retomar isso na sequência, tudo certo? Sequencialmente, é notório que a principal consequência desse desastre ambiental é a morte de inúmeras pessoas. Segundo dados da BBC, os 5 primeiros meses de 2022, cerca de 457 pessoas morreram devido ao excesso de chuva no Brasil. Neste contexto, a sociedade sofre pela cegueira descrita por José Saramago na sua obra, que as pessoas agem como cegas em relação aos problemas enfrentados pela sociedade, se habituando a eles e não se opondo para mudá-los. Desse modo, enquanto essa situação sucumbir, muitas pessoas terão um fim trágico que poderia ser evitado. Então, olha só, o que eu quero que você veja? Perceba, né, que você está trazendo um tópico frasal muito curto, um tópico frasal muito superficial. Então, você poderia ter feito algo assim, ó. Ademais, como se todo esse desastre já não fosse o suficiente, é fato é fato que as vítimas fatais agravam esse triste cenário. Sabe? Procure escrever de uma maneira mais enfática, de uma maneira mais articulada aí no seu texto, tudo bem? E aí eu sugiro que você escolha, ou você fala dos dados, que inclusive, né, não são muito elevados, ainda que eu saiba que 457 pessoas morreram é um número elevado, mas não é um número expressivo para a redação, para você me convencer de que esse número representa um problema social. E aí você trouxe o Saramago, mas também o Saramago, ele não ficou bem articuladinho, sabe? O Saramago, ele ficou um pouco perdidinho aqui no seu texto, porque parece que você deu mais ênfase a ele do que ao texto em si. E aí eu vou te dizer o seguinte, lá na plataforma, no módulo de redações exemplares, tem uma redação sobre esse tema, tá? Tem várias redações corrigidas aqui no canal também que vão te ajudar a visualizar essa construção da argumentação, de modo que você não seja penalizada por tangenciar o tema ou por ter uma abordagem superficial aí nas alusões, tudo bem? Em virtude do que foi mencionado, né, nós temos que rever algumas questões de ortografia. Para que a problemática seja resolvida, é preciso que ações sejam implementadas. Então, cuide com a repetição, tá? Cabe, então, ao Ministério da Infraestrutura e do Meio Ambiente, responsável pela proteção e recuperação do meio ambiente, realizar um projeto de infraestrutura nas cidades intitulado Áreas Verdes Importam. Assim, implementarão, cuidado com a repetição, no leito dos rios a mata ciliar com o intuito de absorver uma parte da água e evitar a passagem dos lixos. Logo, essa medida auxiliará na contenção das enchentes, fazendo com que a de 1811 e as mais recentes fiquem apenas no passado. Tá, como que isso vai acontecer? Em quais áreas? E apenas isso será o suficiente para resolver o problema? Então, eu quero que você seja mais específica também na sua resolução do problema, né? Então, qual é o papel do Ministério da Infraestrutura? E o papel do Meio Ambiente? Tá, eles vão realizar um projeto? Tá, e esse projeto vai ser como? Né? Ele vai ser em parceria com quem? De que área? Etc. Tá? Então, olha só, meu amor, nós estamos aí no caminho, né? Tem alguns deslizes, tem alguns aspectos que precisam ser melhorados,
mas você já melhorou bastante, tá? Eu tô muito feliz aí e orgulhosa do seu desempenho, tá? Mas eu quero que você dê uma atenção especial, especialmente para as três primeiras competências. Vamos lá? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 740 é a sua nota, meu amor. Vamos lá. Firme no propósito. Bora escrever a redação.